voltamos ao segundo bloco do nosso programa e com o nosso bate-papo aqui com a doutora Selma, né? A conversa está muito interessante, né? Sim. Doutora, a senhora poderia explicar para a gente, para o nosso telespectador, qual a diferença da doença profissional, não profissional, né? Decorrente da profissão, como que ela pode ficar caracterizada e se isso gera estabilidade de emprego? Perfeito. É o seguinte, então, dependendo o que acontece, alguns empregados, é o que nós mencionamos com relação, voltando só um pouquinho ao tópico anterior, nós falamos da estabilidade por acidente de trabalho. Só que tem alguns casos que o empregado ele não sofre propriamente um acidente de trabalho, mas no exercício da sua profissão, ele exerce alguma atividade que, com o tempo, venha a lhe causar uma doença, em decorrência da sua função. E se isto ficar comprovado, quando ele retornar ao trabalho, efetivamente ele tem ainda a estabilidade. E dependendo de alguns casos, ele pode até, dependendo da perda ou do que efetivamente ocorreu com ele, da redução da sua incapacidade laborativa, ele pode ingressar no judiciário com uma ação e pleitear, inclusive, uma indenização. Então, as doenças profissionais, que são aquelas ligadas com a atividade do empregado, ele efetivamente, se ficar comprovado que está caracterizado a doença profissional, ele tem estabilidade. Do momento em que ele tiver alta, computa os 12 meses da estabilidade para que ele não possa ser demitido. E doenças não profissionais, são aqueles afastamentos que ocorrem corriqueiro no curso do contrato, pode ser, inclusive, de mais de 15 dias, não tem problema nenhum. Só que o fato gerador não está relacionado nem com a doença e nem com um acidente. Aí, estes casos não têm estabilidade, salvo se existir uma previsão em convenção coletiva, que muitas vezes prevê, não pode ser demitido os funcionários que retornem de auxílio-doença por 90 dias, por 30 dias. Então, pode ser que ocorra, que tenha, mas todas essas estabilidades, elas são provisórias, todas de caráter temporário. São as chamadas doenças congênitas, né? Sim, sim. Pode ser até grave. Muito bem lembrado. Pode ser até grave. Pode infartar, por exemplo, no no trabalho. Mas se o infarto foi ligado a uma questão pessoal, cardíaca, aquela coisa toda, vai ter os cuidados lá do INSS, vai receber, só que não tem. Só que não gera a estabilidade no a emprego. Estabilidade, bacana. Existem também algumas atividades de colaboração com a empresa, né? Algumas atividades de colaboração com o Ministério do Trabalho, com os sindicatos, que também geram a estabilidade, que na verdade é uma proteção do emprego agora quanto a uma represária. Com certeza. Né? Com Às certeza, vezes você está verdade. exercendo uma função que não é muito do agrado do empregador, Sim. que é o caso da CIPA, né? Da Comissão Perfeito. Interna de Prevenção a Acidentes. Prevenção de acidentes. Fala um pouquinho para a gente sobre a CIPA. Tá, vamos lá. A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, então ela é constituída com representantes tanto dos empregados como dos empregadores. O representante do empregador, ele é indicado, este não tem estabilidade, porque ele é a pessoa que é o presidente da CIPA, ele é indicado pelo patrão, justamente por quê? Porque é uma pessoa a quem ele confia. E os demais empregados que concorrem a esta chapa da CIPA, o que acontece? Eles são eleitos. E aí eles têm a missão, justamente, de verificar dentro da empresa as condições de trabalho, evitando aqueles riscos dos acidentes de trabalho que geram. Então, olha, aqui, poxa, precisa ter uma faixa de segurança, precisa ter um extintor, precisa ter isso. E esses, então, eles são dotados de um período que eles têm uma garantia no emprego contra, justamente, uma represária da empresa. Por quê? Porque, na realidade, ele indiretamente acaba acarretando algum ônus para o patrão, certo? Por quê? Porque ele reclama de um bebedouro, ele reclama de uma escada, ele reclama da iluminação. Então, reclama em prol dos seus colegas. Então, e como é que funciona a estabilidade dele? Do momento que ele vai concorrer, então, do momento que ele registra sua candidatura a concorrer às eleições da CIPA, até 1 ano após o término do mandato. Lembrando que o mandato dele é de 1 ano. Então, ele tem uma garantia aí, pelo menos de 2 anos em que ele não pode ser demitida. E essa garantia ela é estendida também aos suplentes.
Porque antes ela era só aos titulares da CIPA. Hoje já é matéria pacificada nos nossos tribunais que o suplente da CIPA também goza da mesma estabilidade que é assegurada aos titulares, justamente para que eles não possam ser demitidos numa situação seguinte: opa, quando terminar vou mandá-lo embora porque eu não aguento mais este cidadão aqui dentro procurando. E eu costumo brincar, hein? Depois de um representante da CIPA, atrás dele sempre vem um dirigente sindical, certo? Porque como ele está brigando dentro da empresa por melhorias das condições de trabalho dos seus colegas de trabalho, logo ele se transforma em um dirigente sindical que ele briga por uma coletividade, certo? Por um grupo. A estabilidade do dirigente sindical funciona como? Muito parecida Já com que você falou, isso, muito parecida com a da CIPA. Também vai do registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Então, registrei, disse que vou concorrer às eleições do sindicato, eu passo a ter uma garantia. Vou até dar um exemplo. Nós, doutor, nós participamos de uma entidade de classe. Se fôssemos empregado de alguma empresa no setor jurídico e quando estivéssemos concorrendo às eleições da ordem, não poderíamos ser demitidos. Gera estabilidade. Gera estabilidade. Gera estabilidade. Nós teríamos, se nós fôssemos empregados, registrados, advogados de alguma empresa, vou concorrer às eleições da ordem, eu tenho uma estabilidade. Então, o dirigente sindical também ele tem essa estabilidade, com uma pequena diferença das demais estabilidades. Como o dirigente sindical ele está num campo bem mais amplo, o que acontece? A demissão dele não pode ser feita uma demissão simplesmente e pronto. Há que se instaurar um inquérito para suspender o dirigente sindical, apurar se a falta que ele cometeu é uma falta grave ou não, e aí sim ele ter o seu contrato rescindido. Tanto que a lei, inclusive, assegura, no caso de demissão do dirigente sindical, ele ingressar com uma ação liminar para voltar imediatamente ao trabalho, hein? Não podemos mexer com dirigente sindical, certo? Com todo respeito. E lembrando que é figura importante, já tivemos até um presidente dirigente sindical, então, portanto, merece todo o nosso respeito, como todas as demais, né? Mas existe realmente uma proteção e é um retorno imediato. Por quê? Porque a ele não gera o direito de receber o salário. Então, como a proteção é um emprego, ele precisa ingressar com uma medida e voltar imediatamente ao trabalho, porque ao final, todas as indenizações, elas são passíveis, estabilidade, elas são passíveis de indenização, salvo a do dirigente sindical, certo, doutor? Certíssimo. Inclusive, a única previsão na CLT de liminar. Única previsão de CLT na liminar. Às vezes, quando você está lecionando, principalmente para o pessoal do exame de ordem, aquela coisa, a única previsão de liminar na CLT, numa reclamação trabalhista, é a do dirigente sindical. O resto é tudo tutela antecipada. Sim, né? sim. Você tem que partir para tutela antecipada. Verdade, mas ele é a liminar mesmo, que existe a previsão expressa. É uma proteção, né? Que está ligado ao direito coletivo. Né? Sim. Então, você precisa contemplar o direito coletivo, que é através do sindicato. Senão, sem o sindicato, não existiria o direito coletivo. Perfeito, né? perfeito. E aí é exatamente a história de que tanto o cipeiro, membro da CIPA, quanto o dirigente sindical, ele acaba mexendo na parte mais sensível do empresário, Sim. que é o bolso. Claro, né? Porque ele vai lá pedir aumento, ele vai lá pedir melhorias, aquela coisa toda. Então, aí que vem a represária, né? Eu quero Sim. longe de mim o cipeiro, eu quero longe. Então, a lei precisa realmente preservá-lo, essa coisa, né? Não sei se vai dar tempo de falar exatamente nesse bloco, mas a gente começa. A garantia é o emprego, não a indenização, né? A garantia é o emprego, não a indenização. Não é isso? Perfeito. Inclusive, já me falaram que o bloco termina agora. A gente vai falar disso na próxima, né? Ok. Vamos a um breve intervalo. Lembrando que esse programa será reprisado sexta-feira, às 7h30 da manhã, sábado, às 21h30 e domingo, às 22 horas. O programa Direitos e Deveres volta já.